Hoje vamos ter a rodada de abertura da Série B do Campeonato Brasileiro e vamos colocar na tela agora as nossas opiniões sobre cada um dos times, tá? Cada um desses duelos aí. Primeiramente temos Goiás e Amazonas. O Goiás que não conseguiu aí chegar na final do Campeonato Goiano, né? A final foi o Vila Nova contra o Anápolis. Então o Goiás é um time que para a Série B do Campeonato Brasileiro acho que vai precisar dar uma reformulada na equipe, né? Dar uma melhorada aí. Mas o Amazonas também eu não acompanhei muito como tá o time do Amazonas. Como foi o amazonense? Campeonato Amazonense de Futebol. Vamos dar uma olhadinha aqui. A final deu o Amazonas campeão, né? Venceu a equipe do Nacional na final. E foi jogo único, né? Mas olhando aqui, por exemplo, a tabela de classificação ali, pra gente ver como é que tá realmente, né, o time. O Amazonas, pô, ficou em terceiro lugar, né? Ganhou 1 e perdeu 2 aqui. Mas na classificação, o time passou de fase, né? Ah, não, essa aqui é a segunda fase, calma. Primeira fase aqui, o Amazonas foi muito bem, né? Quando jogou com os adversários do outro grupo. Bom, mas eu não tenho muito como fazer um termômetro aqui do time do Amazonas, né? Porque o campeonato amazonense, eu não acompanhei, né? Não vi nenhum jogo. Então, para esse jogo aqui é difícil dar um palpite, mas eu creio que o Goiás, ele possa ser o favorito aí por jogar em casa, né? Até pelo tamanho da própria equipe. Estreando em casa, assim, o time, acho que hoje vai entrar pelo menos com a responsabilidade de ganhar o jogo, tá? Paysandu e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense também não chegou na final, nem Coritiba nem Atlético Paranaense chegaram na final do Paranaense, né? Quem chegou na final foi o Operário e o Maringá, né? E o campeão foi o Operário. E aí o Atlético Paranaense vem de um ano aí de reformulação, um time que era sempre um time que brigava lá em cima, né, no Campeonato Brasileiro, era um time que estava chegando em disputas internacionais, né, chegou a ser campeão da Sul-Americana, chegou à final de uma Libertadores, não foi? E de Copa do Brasil também, então era um time que brigava lá em cima, e de repente o time se vê rebaixado no Campeonato Brasileiro, então vai precisar de uma reformulação grande a equipe do Atlético. Como tá esse ano, não tô acompanhando, mas é um time que naturalmente creio que vai brigar pelo acesso. O time do Paysandu, como é que tá o Campeonato Paraense? Campeonato Paraense. Vamos dar uma olhada aqui, o Paysandu venceu a equipe do Águia de Marabá, vai pra final, acho que com o Remo, né? Então teremos aqui a final ainda a confirmar, né? A data vai ser só em maio, pelo visto aqui, mas o Paysandu aí finalista, assim como o Remo também no campeonato. Cara, pensando aí como é que vai ser o Paysandu e o Atlético Paranaense, creio que o Atlético entra com mais força, né? Pelo poder de investimento que tem, eu acho, né? Mas o Paysandu jogando em casa não vai querer dar bobeira, né? O Mangueirão deve estar cheio hoje, então talvez esse jogo aqui seja bastante interessante de se acompanhar, né? Mas eu creio que o Atlético Paranaense ele deva naturalmente no campeonato ser um dos protagonistas. Criciúma e Operário. O Criciúma que vem da Série A também, né? Foi rebaixado no ano passado. Vai querer brigar para subir de novo nessa temporada. E o Operário, como eu já falei, campeão paranaense. Né? Então não é pouca coisa o time do Operário também não. Nesse ano vem bem. Cadê o Criciúma? No Catarinense. Não, vamos ver. Campeonato Catarinense. Bora dar uma olhadinha aqui para ver como é que estão as equipes, né? A gente teve o Criciúma sendo o primeiro colocado, 5 vitórias, 5 empates, uma derrota. Não fez uma pontuação tão alta assim também não, né? Não foi um campeonato em que teve muitos grandes destaques aí, as equipes com uma pontuação muito próxima, né? O sexto colocado Figueirense com 5 pontos a menos do que o primeiro colocado Criciúma. Então um campeonato bastante embolado. No mata-mata aqui, a equipe do Criciúma foi já eliminado nas quartas de final, né? Pelo Joinville, nos pênaltis. O Joinville ficou pelo caminho contra a Chapecoense. E aí o Criciúma
sendo eliminado, né? Então, nesse jogo aqui agora, eu acho que o Operário é até favorito, né? Campeão paranaense, o Operário. E acho que favorito aqui contra o Criciúma. Mas o jogo bom também de se acompanhar, tá? Vão ter vários jogos muito bons aí na Série B nessa temporada. Coritiba e Vila Nova. Vila Nova, que campeão, né? Goiano. E o Coritiba que ficou pelo caminho no campeonato paranaense também, né? Não chegou à final. Então, um jogo interessante aqui de se ver, né? Mas acho que talvez até possa dar Vila Nova nessa partida aqui. Mas vai ser um jogo complicado. Vai ser um jogo difícil. E estão vendo já, né? Vários jogos muito bons aí, em que a gente pode esperar muita coisa das equipes. Esse Paysandu e Atlético, Criciúma e Operário, né? Os times querendo voltar à Série A, times fortes aí também, né? Times com tradição aí na Série B. Então vão ter jogos muito bons. CRB e Chapecoense, amanhã aqui em Maceió. Eu acompanhei bastante, né, os jogos da equipe do CRB e é um time que precisa melhorar muito, precisa crescer muito o time do CRB. Foi um time que no campeonato alagoano sobrou, né? Foi campeão aqui contra a equipe do Asa, mas teve muita dificuldade. Nos acréscimos conseguiu os gols que precisava para conquistar o título, mas até os acréscimos do segundo tempo, que o juiz deu 17 minutos de acréscimo, né? O time do CRB estava perdendo o título para a equipe do Asa. E no jogo contra o CSA, o time do CRB perdeu, né? No duelo aí mais forte, digamos assim, do campeonato, o CRB perdeu, mesmo jogando como mandante. E na Copa do Nordeste foi eliminado na primeira fase no Grupo A. Então é um time que vai enfrentar muita dificuldade, eu acho, nessa Série B. Tá perdendo vários dos seus principais jogadores. Léo Pereira emprestado para o Vitória. O Anselmo Ramon, ao que tudo indica, deve ir para a equipe do Goiás. O GG está sendo negociado também para sair, então é um time que, além de ter feito um início de ano muito conturbado, apesar do título alagoano, ainda está perdendo suas principais peças. Então é um time que vai precisar uma reformulação grande e vai ter muita dificuldade, o time do CRB nessa temporada. Chapecoense, campeã catarinense, né? Então, assim, geralmente, cara, a Chapecoense era um time que a gente via que tinha dificuldade quando jogava como mandante, mas quando jogava fora de casa, conseguia até um aproveitamento alto. Então, nesse jogo aqui, a Chapecoense acho que pode até surpreender aqui em Maceió. O América Mineiro contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Creio que o América, favorito aqui. O América, finalista do Campeonato Mineiro, eliminou o próprio Cruzeiro, né, na semifinal. Então acho que joga aqui contra o Botafogo e vai ser um jogo em que o América é favorito para mim. Ferroviária e Remo. O Remo finalista do Campeonato Paraense, creio que jogando ali fora de casa, claro que tem uma dificuldade a mais por ser fora de casa, mas creio que o Remo tenha até mais força, né? Não estou acompanhando realmente a maioria desses times, vou começar a ter um termômetro interessante agora, né? Mas creio que o Remo aqui pode surpreender como visitante. Volta Redonda e Cuiabá. O Volta é um time que vem surpreendendo muito, né? No ano passado tinha uma grande equipe, né, na Série C, e nesse ano aí no Campeonato Carioca, que eu não entendo o nome, né? Carioca é a cidade, não o estado. Mas olha aqui o Volta Redonda como foi bem, né? Foi segundo colocado na classificação geral, a equipe do Volta Redonda. Foi eliminado pelo time do Fluminense tomando uma sapatada ali, né, do Fluminense, mas cadê aqui os jogos, né? Aqui 4-0, pô, a partida de ida e o jogo de volta, né, 0-0, mas o Fluminense passou de fase ali mesmo assim, fez um grande campeonato a equipe do Volta Redonda. Então deve vir nessa Série B bastante forte o time. E o Cuiabá, que pela primeira vez depois de muito tempo, o time não consegue conquistar o título do campeonato mato-grossense, né? Então, vamos ver aqui como é que ficou o campeonato mato-grossense de futebol aqui. O time sequer chegou na final, né? Fez um bom campeonato, mas quem foi o... Ah, não, calma.
Essa aqui é disputa pelo terceiro lugar. A final, aqui ó, o Cuiabá perdeu para a equipe do Primavera, né? A disputa pelo terceiro lugar, que foi misto e operário, né? Mas o Cuiabá venceu por 2-1 a partida de ida e perdeu a partida de volta. Ou então perdeu o título aí para a equipe do Primavera. E o Cuiabá, um time que vinha muito forte nos últimos anos, fazia campanhas interessantes na Série A, um time que muito forte, né, com investimento de empresários por trás da equipe do Cuiabá, mas que agora cai para uma Série B e vai ser uma questão ali, né? Como é que vai vir o Cuiabá para essa temporada? Vai investir pesado para voltar para a Série A ou vai dar aquela desandada? Muitas vezes a gente tem times que são assim, né? Tem um investimento forte por trás, mas no primeiro baque o time desanda. Então vai ser interessante ver como é que vai ser essa reação da equipe do Cuiabá ao longo da temporada, tá? Né? Para tentar se recuperar aqui na Série B. Mas já de pronto, assim, eu acho que o Volta Redonda é favorito contra a equipe do Cuiabá, certo? Avaí e Novo Horizontino. O Novo Horizontino foi eliminado no grupo do Palmeiras, não foi? No Campeonato Paulista. Como tá aqui? Campeonato Paulista, bora ver. O Novo Horizontino tinha feito uma... não, tava no grupo do São Paulo, né? Então foi eliminado aí pela equipe do São Paulo, o Novo Horizontino. E foi eliminado no grupo do Palmeiras, foi a Ponte Preta, certo? Mas aí então, no mata-mata aqui, como é que foi? A equipe do Novo Horizontino acabou caindo para o São Paulo, né? 1-0 aqui. Então, eliminado aí no mata-mata o Novo Horizontino, mas de toda forma não fez um campeonato paulista tão ruim, né? Passou de fase lá, que já é difícil, e pega um grande na semifinal, é complicado, né? Mas aí jogando contra a equipe do Avaí, como é que tá o catarinense? Campeonato catarinense, né? Campeão, a equipe do... Cadê? Avaí vence com gols fora de casa. Pô, tem gol fora de casa no Campeonato Catarinense. Dessa eu não sabia. Enfim. Tá aí o Avaí. Se não me engano, cara, teve briga que só a bexiga, né, velho? Muita briga, né? Olha, cartão vermelho que só a boba da peste. Cartão amarelo pra todo mundo. Um monte de cartão vermelho. E aí o gol do Avaí que deu o título, né, com a quantidade de gols fora de casa. Mas esse jogo aqui agora, vamos lá, Avaí ou Novo Horizontino? Meu palpite aqui, velho, eu colocaria até o Avaí, tá? Como favorito nesse duelo. Atlético Goianiense e Atlético. Cara, o Atlético Goianiense ele foi eliminado também no Campeonato Goiano, né? Campeonato Goiano. Vamos dar uma olhadinha aqui. O Atlético Goianiense eliminado pelo Anápolis, né? 5-4 no agregado, então muitos gols, né? Atlético Goianiense e Goiás ficando nas semifinais aí do campeonato. Então, vem meio mordido aí também, né? O Atlético Goianiense joga contra o Atlético, que é um time de bastante investimento também, né? Não no mesmo molde, eu acho, do time do Cuiabá, mas o Atlético vem com um investimento muito grande, né? Então, falando até aqui, o Diniz, Atlético tá meio baleado depois da saída dos gestores para o Santa. Esse ano periga, eu acho. Eu não sabia dessa saída dos investidores também, né, do Atlético. Mas então creio que o Atlético Goianiense nesse jogo aqui tá com a equipe bastante favorita para esse duelo, tá? O Diniz falando aqui também, o Novo Horizontino sobe esse ano, sempre com um elenco bem montado e barato, uma excelente organização do time de Novo Horizonte. Sempre um time bastante interessante, né, velho? Cuiabá ainda tem dinheiro para investir, principalmente no segundo turno. O negócio é que tem que ver como o time vai reagir, né? Mesmo tendo dinheiro, você vai querer despejar dinheiro de novo para tentar subir de novo, né? Que é importante demais para a receita do clube, mas tem que ver se vai ter
se vai ter realmente esse interesse aí da equipe, como é que vai ser? Como eu falei, né? Às vezes quando você tem um baque assim, ele desestrutura o time, desestabiliza o time, né? Desanima investidores, enfim. Tem que ver como é que vai ser a reação da equipe do Cuiabá para essa temporada. E o Atlético Paranaense vai sobrar como o Santos ano passado, que deu até uma relaxada no decorrer do campeonato. Penso também aí sim que o Atlético Paranaense vai ser um dos favoritos, né? Para disputar o acesso ou o título, né? Então tá lá para mim lá na primeira prateleira. Já já a gente fala sobre isso. O Vila Nova vai subir também esse ano pela primeira vez, excelente time. Eu não acompanhei, né? Mas ganha o Campeonato Goiano depois de muitos anos, o time do Vila Nova. Então, assim, tem vários times que estão num patamar alto, né, velho? Com várias possibilidades. A Série B nessa temporada vai ser interessante aí de se acompanhar, o campeonato em si, né? E já começa hoje, né? Mas, enfim.